Bom dia! É dia 31 de outubro de 2020. As águias a reunir-se juntas. E nós ouviremos nesta carta vinda de um verdadeiro e vindicado profeta pela coluna de fogo. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos o privilégio hoje de ouvir e de ler o que este profeta está a dizer para nós hoje. E o que ele está a fazer, ele não está a apontar a ele mesmo, ele está a nos apontar na palavra ao sétimo anjo mensageiro. Aqui está o que o irmão Branham disse na era da igreja de Laodiceia e no livro das eras da igreja, na página 331 em inglês. Sim, a terra está cheia de imitadores carnais. Nos últimos dias, eles tentarão imitar esse profeta mensageiro. Os 7 filhos de Sheva tentaram imitar Paulo. Simão o mágico tentou imitar o Pedro. As imitações deles serão carnais. Eles não conseguirão produzir o que o verdadeiro profeta produz. Quando ele disser que o revivimento terminou, eles irão a todo lado a declarar uma grande revelação do que as pessoas têm é exatamente verdade. E que Deus fará maiores e maiores coisas maravilhosas no meio das pessoas. E as pessoas se deixarão levar por isso. Estes falsos profetas declararão que o mensageiro do último dia não é um teólogo. Por isso ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de produzir o que o mensageiro consegue. Eles não serão confirmados por Deus, tal como o profeta do último dia é. Mas com as suas belas palavras arrogantes e com o peso da fama mundial deles, eles advertirão as pessoas para não ouvir este homem, o mensageiro. E eles dirão que ele está a ensinar falsa doutrina. Eles estarão a percorrer fielmente exatamente como os pais deles, os fariseus que eram do diabo, porque eles declararam que ambos João e Jesus ensinaram a falsa doutrina. Agora, por que estes falsos profetas vêm contra o verdadeiro profeta e negam o ensinamento dele? Porque eles estão a percorrer verdadeiramente na forma como fizeram os antepassados deles. Quando nos dias de Acabe eles se opuseram a Micaias, lá houve 400 deles e todos eles estavam de acordo. E por eles todos declararem a mesma coisa, eles enganaram as pessoas. Porém, um profeta, apenas um, estava certo e todo o resto errado, porque Deus tinha confiado a revelação unicamente a um. Acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles são lobos devoradores. Se ainda estiveres com qualquer dúvida a respeito disto, então peça a Deus pelo seu Espírito para encher-te e guiar-te, porque o verdadeiro eleito não pode ser enganado. Será que entendeste isto? Não existe ninguém que pode enganar-te. Paulo não podia enganar nenhum eleito, ele seria falso. E na primeira era de Éfeso, o eleito de lá não podia ser enganado por eles testarem os falsos apóstolos e falsos profetas e os acharam mentirosos e os colocaram fora. Aleluia! Suas ovelhas ouvem a sua voz e elas os seguirão. Amém? Eu creio isso. Quem é que dirá que não apertam play? Os falsos profetas. Quem será este que dirá para não ouvirem este profeta mensageiro? Os falsos profetas. Agora entraremos na carta que vem de um profeta vindicado, o qual não é um lobo devorador, o qual não é aquele que está a dizer-te para não ouvires o profeta mensageiro, mas ele está a dizer-te que tu és parte da noiva de Jesus Cristo e que esta mensagem é perfeita e que esta mensagem é para este dia. Agora ouçamos o irmão Joseph Branham na carta às águias a reunirem-se juntas. Caríssimos omnipotentes, assim diz o Senhor, o Espírito de Moisés, Elias e Cristo está a nos ministrar nas nossas casas. Ele está a nos trazer a revelação completa de Jesus Cristo. O Pai deu a revelação ao seu Filho Jesus Cristo. Ele em seguida enviou o seu anjo a João para mostrar estas coisas que eram, que são e que serão. Em seguida, nós cremos que ele enviou aquele mesmo anjo, o grande profeta, que viria à terra nos últimos dias a nós. Ele está a revelar os mistérios que não foram revelados a nenhuma outra era. Era para ser revelado e compreendido apenas por uma certa categoria profética de pessoas. Nós somos essas pessoas, a sua noiva escolhida a dedo. A hora está aqui.
e as sombras da noite caíram. A revelação de Jesus Cristo está a ser recapitulada ao mundo. Deus está a ser revelado no poder das suas demonstrações do Espírito Santo. O dia da redenção está próximo. Qual é a primeira coisa que temos que fazer? Temos que entrar no Espírito. Não podemos fazer de bom até que primeiro entremos no Espírito. João estava no Espírito quando o Pai enviou o seu anjo para lhe mostrar todos estes mistérios. Nós devemos estar nesse mesmo Espírito para que essa voz nos revele esses mistérios. João não diz que ele virou-se para ver aquele cuja voz ele ouviu, mas ele virou-se para ver a voz. Oh, eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz e a pessoa são uma e a mesma coisa. A primeira de todas as revelações é a suprema divindade de Jesus Cristo. Tu deves saber quem Ele é quando tu ouves a voz. A mesma voz que soou no Monte Sinai é a mesma voz que soou no Monte de Transfiguração. É a mesma voz que nos fala quando nós apertamos o play. Primeiro, nós temos de reconhecer e crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Depois, nós temos de reconhecer e crer na sua voz que fala através do seu sétimo anjo mensageiro. Em seguida, nós temos de crer e reconhecer quem nós somos. O irmão Branham disse, eu omitiria isso, mas eu direi isso. O homem é omnipotente. Vocês não creem nisso, mas ele é. Um homem totalmente rendido a Deus é omnipotente. Será que ele não disse em Marcos 11, 22, tudo o que disseres e não duvidares no teu coração acontecerá? Podes receber o que tu pronunciaste. O que acontece quando dois omnipotentes se encontram? Quando Deus e o homem se encontram, dois omnipotentes, algo tem de estremecer. Qualquer coisa que disseres, com esse poder criativo de omnipotência de Deus, sabendo que Ele o prometeu, e Ele disse isso na sua palavra, isso cria um poder que vai lá distante e manifesta as coisas. As coisas que não existem, isso os manifesta, se bem que elas existem, porque dois omnipotentes se encontraram. Lá está Ele. Oh, será que Ele não é maravilhoso? O irmão Joseph continua. Que hora estamos a viver? Deus e o homem estão a tornar-se um. Está a criar um poder que está a fazer cumprir a sua palavra. A noiva está a ser totalmente restaurada. Aquietamo-nos diante dele e ouvirmos a sua voz falar-nos e dizer-nos: eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te dá a vida eterna. Eu te amo. Eu te conheci antes da fundação do mundo. Eu coloquei o teu nome no livro. Tu és meu, não temas, sou eu. Não tenhas medo, eu estou contigo. Que a noiva se una no domingo, às 14 horas em ponto, horas de Jeffersonville, e sentem juntos nos lugares celestiais, com a voz de Deus a ondular docemente e a falar conosco enquanto nós ouvimos a visão de Patmos, pregado no dia 4 de dezembro de 1960 à noite. Irmão Joseph Branham. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham sobre as águias a reunir-se juntas. Agora as escrituras que o irmão Joseph colocou para se ler em preparação para se ouvir o sermão, a visão de Patmos. Os versículos são Isaías, capítulo 28, versículos 8 a 12. Daniel, capítulo 7, versículo 8 a 14.
Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 6. Malaquias 4, 1 a 2. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. São Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. São Mateus, capítulo 17, versículo 1 e 2. São Mateus, capítulo 5, versículo 22. Hebreus, capítulo 4, versículos 3 e 4. Hebreus, capítulo 4, versículos 7 a 10. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 20. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 15. Escrituras para a visão de Patmos, livro das eras da igreja. Número capítulo 21, versículo 1, 8 a 9. Isaías 28, versículos 8 a 12. Isaías capítulo 66, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 9 a 14. Zacarias capítulo 4, 1 a 6. Malaquias capítulo 4, 1 a 3. Malaquias capítulo 4, 5 a 6. São Mateus capítulo 11, 28 a 29. São Mateus capítulo 16, versículo 28. São Mateus 17, versículo 1 a 13. São Lucas 22, 44. São João capítulo 1, 1 a 3. São João capítulo 1 e versículo 48. São João capítulo 3, versículo 14 a 19. São João capítulo 4, versículo 24. São João capítulo 5, versículo 22. São João capítulo 8, versículo 24. São João capítulo 10, versículos 37 a 38. São João 14, versículo 12. São João capítulo 15, versículo 1. São João capítulo 17, versículo 20. Atos 2, 38. Romanos capítulo 2, versículo 3. Romanos capítulo 2, versículo 5 a 17. Efésios capítulo 4, versículo 30. Hebreus capítulo 4, versículo 8 a 10. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 6. Apocalipse 1, 9 a 20. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. Isso conclui a carta do irmão Joseph Branham sobre as águias a reunir-se juntas. Agora, uma última coisa. Alguns de vocês estrangeiros talvez não poderão entender a palavra omnipotente. Eu tive que pesquisar eu mesmo e nós temos a definição do dicionário. Está dito que o omnipotente é um adjetivo da divindade que tem um poder ilimitado, capaz de fazer qualquer coisa.
Isso explica a palavra onipotente. Louvado seja o Senhor, e nós sabemos que Jesus Cristo e a sua noiva estão a se unir. Que dia maravilhoso em que estamos a viver. Até a próxima. Que Deus te abençoe e shalom.